Muito bem, tudo bem, pessoal? Uma boa noite para todos os alunos da Escola Nelson Antônio do Nascimento Júnior, aos meus alunos do nono ano, aos alunos do terceiro ano. Estou fazendo uma aula aqui para vocês. Demorei um pouco para fazer, estava planejando montar essa aula, mas nunca saía do papel, né? E hoje eu decidi fazer essa aula no finalzinho do bimestre, até porque eu estava com alguns problemas na minha internet e consegui gravar tentar gravar alguma coisinha para vocês aí, tá bom? Então é o seguinte, meus queridos, eu vou passar para vocês aqui agora uma explicação, vou tentar sintetizar esse vídeo para vocês da Segunda Guerra Mundial, tá? É um tema assim bem complicado de se entender, até porque ele é cheio de detalhes, né? Então isso transforma esse tema num tema interessante, mas ao mesmo tempo complicado de se entender. Por quê? Porque ele é cheio de datas, e essas datas elas são importantes dentro do contexto. Mas eu decidi fazer um materialzinho para vocês aqui, um PowerPoint, e eu vou abrir agora para vocês aqui, para vocês poderem acompanhar comigo algumas ideias sobre a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela. Enquanto que eu estou compartilhando a tela, eu convido a você para que você pegue o seu caderno, algumas anotações. Imagine que nós estamos dentro da sala, pessoal. Tá? Imagine que nós estamos dentro da sala e você está anotando essas informações importantes para o seu estudo, tá bom? Como o conteúdo das duas turmas, do terceiro ano e do nono ano, nono C, é o mesmo praticamente, vamos tentar fazer um resuminho rápido aqui das ideias principais. Eu decidi fazer dois vídeos curtos, tá? Vou tentar fazer dois vídeos curtos para nós entendermos a ideia desse capítulo aí, desse contexto que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, convido você agora a pegar o seu caderno, mais uma vez, e anotar as informações importantes desse capítulo. O primeiro ponto que nós temos que destacar são as causas. Quais foram os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial? Existe até, pessoal, uma grande controvérsia a respeito da Segunda Guerra Mundial, porque alguns autores afirmam que a Segunda Guerra Mundial ela é a continuação da Primeira Guerra Mundial. Então, se você não entender o que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial praticamente você não vai entender. Você não vai entender. Vai ser, vai ser alguma coisa isolada, né? Mas alguns autores afirmam que a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira. Por que eles afirmam isso, professor? Porque eles dizem que os personagens, praticamente, os países são os mesmos, os interesses praticamente são os mesmos. Então não tem sentido, né, você diferenciar as duas guerras. Tanto é que eles afirmam que a Segunda Guerra Mundial também é chamada como a Grande Guerra, né, que envolve as duas. Mas existem outros autores, como Eric Hobsbawm, por exemplo, é um autor que escreveu vários livros de história, né? Livros que contam a Segunda Guerra Mundial, a Era dos Impérios e tal. E ele afirma o seguinte, pessoal, ele diz que não, que a Segunda Guerra Mundial ela tem características diferentes, né? Nós temos alguns personagens que merecem destaque, apesar deles estarem praticamente nos mesmos países, né? Mas existem diferenças, por exemplo, o Império Austro-Húngaro não existe mais, né? Não existe o Império do Francisco Ferdinando, que foi dividido em Tchecoslováquia, Iugoslávia, né? Vários países foram sendo desmembrados ali pelo Tratado de Versalhes. Então, é diferente essa explicação. E aonde eu quero chegar? Eu quero que você acompanhe, enquanto você está anotando aí, os motivos principais da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, vamos tentar fazer uma síntese aqui, pessoal. Primeiro motivo, a insatisfação com o Tratado de Versalhes. Aí você pergunta, professor, o que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, se você voltar lá na Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, você tem lá como se fosse a sentença, né, para os países perdedores da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, esses foram os países que mais sofreram com o fim da Primeira Guerra Mundial. Perderam muitos territórios, tiveram que pagar pesadas indenizações, tiveram que reduzir o número de soldados. Essas são algumas das coisas que aconteceram com o Tratado de Versalhes. E você pode observar
que é aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas, se você faz alguma coisa para você, se eu faço, né, alguma coisa para você, eu posso ter certeza que eu vou esperar alguma coisa de volta. Isso é óbvio. E foi isso que aconteceu, tá? Com o Tratado de Versalhes, houve uma insatisfação por parte da Alemanha. Só que os alemães não poderiam fazer nada. Por quê? Porque praticamente eles perderam tudo. Eles estavam na miséria. E ainda para piorar a situação, eles estavam também sofrendo as consequências de uma crise, que foi a crise de 1929, que esse é o segundo tópico das causas da Segunda Guerra Mundial, foi a crise econômica do sistema capitalista. Ou seja, muitas empresas, muitos países quebraram a sua economia porque produziam demais, mas o consumo não crescia no mesmo nível. Isso causava o quê? Isso causava um desequilíbrio nas finanças. E muitos países que estavam dependentes da economia norte-americana praticamente quebraram. Por quê? Porque não receberam mais esses produtos, não tinham mais condições de comprar. Então, foi um efeito cascata. Cada país acabou sofrendo o problema da inflação, né? A inflação acabou atingindo a eles. Como consequência, pessoal, dessa crise do sistema capitalista, nós temos também a chegada de um sistema que nós chamamos de nazismo e fascismo, ou a formação dos chamados estados totalitários. Inclusive, eu pedi para vocês fazerem um trabalho, né? Passei um questionário para vocês sobre esses regimes, essas formas de governo. E essas formas de governo, eles aproveitaram a crise política, a crise econômica que esses países capitalistas estavam passando e implantaram, então, a sua doutrina, uma doutrina ditatorial, uma doutrina que não abria liberdade para as pessoas expressarem suas opiniões, uma doutrina que praticamente perseguia, né, como o caso do nazismo, né, perseguiam os judeus. Então você tem toda uma situação por detrás dessa ideia. Você tem as consequências que até hoje o mundo condena essas atitudes desse grupo de nazistas, né? Trabalhavam justamente com a política de expansão. A ideia de Adolf Hitler, a ideia principal dele era expandir o território da Alemanha. Esse era o princípio básico de Hitler. E tanto é que nós podemos analisar e podemos ver alguns pontos aí, em que o nosso amigo Adolf Hitler, ele começa então a agir, né, de maneira, digamos assim, autoritária, de maneira em que ele acaba desobedecendo o Tratado de Versalhes e gradativamente ele vai quebrando cada acordo, cada artigo do Tratado de Versalhes. Se você for olhar a trajetória de Hitler, você vai ver que ele começa quebrando cada pontinho ali. Então, por exemplo, ali dizia que a Alemanha não poderia ter um exército marinho, um exército naval, uma poderosa esquadra naval. Então, ele vai lá e aumenta a esquadra naval. O número da infantaria deveria ser no número X. Ele vai lá e multiplica, ele força os alemães a terem soldados, né? Tanto é que um dos princípios do nazismo era fazer soldados que não rejeitassem, ou melhor, soldados que não aceitassem, essa é a palavra correta, não aceitassem a derrota, né? Então você tem toda uma ideia por detrás. Então Hitler vai desobedecendo. E você tem também um outro órgão, pessoal, a quarta causa que nós temos aqui, acompanha aqui, a falência da Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? A Liga das Nações era um órgão responsável por tentar controlar ou tentar evitar uma nova guerra entre os países. Então esse era o objetivo. Só que essa Liga das Nações não conseguiu conter os ataques de Hitler. Hitler foi desobedecendo essa Liga das Nações, em que a liderança era a Inglaterra, a França, né, que eram os cabeças. E conforme eles estavam vendo que Hitler estava desobedecendo esse conjunto de países, você pode observar que você tem aqui uma política que os países que estavam sendo conquistados, os países que não eram os países cabeças lá, estavam observando, estavam vendo que Hitler estava agindo, e os países que estavam envolvidos, que tinham condições de impedir as ações de Hitler, impedir as conquistas que ele fazia,
esses países não poderiam fazer nada. Ou os países estavam vendo, estavam avisando a Inglaterra e a França, e eles estavam de braço cruzado. Tanto é que essa política do apaziguamento, que é o nome dado para que o que a Inglaterra e a França estavam fazendo, também é chamada de política dos covardes. Covardes, porque eles tinham condições de impedir uma grande guerra de novo, a partir das pequenas ações que nós vamos ver mais adiante que Hitler estava fazendo, e não acabavam fazendo nada. E isso causou uma série de consequências que mais adiante nós vamos ver. Então, esse quinto tópico que nós temos aqui, ó, observa, a política do apaziguamento, foi justamente a tentativa que esses países fizeram para que não houvesse a guerra, para que não tivesse a guerra. Essa era a ideia. Era tentar controlar as ações de Hitler. Mas deu certo, professor? Deu certo? Não deu. Tanto é que eles chamaram várias vezes Hitler para uma reunião, e Hitler sempre dizia que iria obedecer, que iria parar, foi só a conquista de um pedaço. Não, foi só um pedacinho de um território ali, e depois, no outro mês, ele vai lá e conquistava mais um pouco. E aí sempre vinha com a desculpa de que era só mais um pedacinho, que ele não iria fazer mais. Eu estou tentando fazer com que você entenda o que significa essa política do apaziguamento, a política dos covardes. Tá? Política em que a Inglaterra e a França cruzaram os braços para as ações de Hitler. Aí um aluno chega para mim e fala assim, professor, peraí, por que Hitler, ou melhor, por que a Inglaterra e a França não fizeram nada? Eles tinham condição? Tinham. Por que não fizeram? É simples. Porque tanto a Inglaterra quanto a França estavam envolvidos com a crise de 29. Então, se você está numa crise financeira, como é que você vai entrar numa guerra? Você precisa resolver esse problema financeiro. Se você não tiver outra saída, melhor. Mas na ideia deles era ganhar tempo para poder reorganizar as tropas, poder reorganizar a finança, para aí sim poder atacar Hitler. E outro ponto também, a segunda explicação foi que as ações que Hitler estava tomando, as medidas, as conquistas que ele estava tomando, iam em direção ao outro lado, ou melhor, iam em direção à Rússia, e não à Inglaterra e à França. Então, esse era mais um dos motivos que eles ficaram de braço cruzado. Dizem alguns autores que eles fizeram assim, a ideia deles era o seguinte, não, vamos deixar Hitler se pegar lá com Stalin, se matar com Stalin, porque daí eles ficam fracos e nós ganhamos tempo para nos organizar e vamos atacar eles. Essa era a ideia, entendeu? Deixar os caras se matar, eles iam se matar lá, iam perder muitos soldados, iam perder muito dinheiro numa guerra, e eles viriam, então, iriam atacar aqueles dois países. Lembrando que Stalin também não era muito assim querido pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, pela França, né? Stalin tinha um sistema completamente diferente. E isso nós vamos ver com o final da Segunda Guerra Mundial, essas diferenças políticas, elas vão crescer mais ainda com a chegada da Guerra Fria, certo? Mas isso é um tema que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, se Deus quiser, nós vamos estar dentro da sala de aula já. Beleza? E por fim, pessoal, a ideia de Hitler, a ideia de Stalin, a ideia de Mussolini era o quê? A mesma coisa que a Primeira Guerra Mundial, a disputa por mercados. Esse é mais um motivo, mais uma causa para a guerra. Lembrando que nós estamos só nos motivos da guerra, né? Nós ainda não entramos especificamente. Falamos alguns detalhezinhos aqui e ali, mas eu quero que você entenda que a causa principal que está por detrás, que nenhum país fala, mas que você tem que enxergar isso, tem que enxergar nessa batalha, é justamente a questão de mercados, a disputa de mercados, a busca por mercados. Mercados o quê? Mercados consumidores, a busca por matérias-primas. Lembra quando nós falamos, né, naquele esquema de matérias-primas, fábricas, produtos, consumidores, aquele esquema que eu fiz em sala para vocês? Pois bem, aqui continua, não muda nada, tá? A única diferença é que esses camaradas, eles querem mais ainda, eles querem mais territórios, eles querem mais soldados, eles querem mais poder. O sonho de Hitler, assim como Napoleão, era conquistar o mundo. Esse era o objetivo de Hitler. Tanto é que existem vários filmes, entre eles tem um filme que é antigo, né, do Charlie Chaplin, chamado O Grande Ditador, que você vê, então, a Hitler ali. Naquele filme é uma sátira, é uma crítica que ele faz em relação ao sonho de Hitler. Aí ele fica brincando com uma bola, assim, né, que é o globo, né, ele abraça o globo e beija o globo, que a ideia dele era conquistar um mundo,
como Napoleão tentou fazer também, quebrou a cara. Mas vamos lá, pessoal, vamos ver o que mais aqui. Nós temos mais algumas informações que eu quero passar. Aqui, pessoal, você pode observar que era um mapa antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Esse era um mapa antes da Primeira Guerra. Pode ver que tem aqui o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, tá? Os países que existiam antes da Primeira Guerra Mundial. E aí depois agora você tem o Tratado de Versalhes, né, que eu mencionei para vocês. Olha algumas coisas aqui interessantes, ó. Artigo 51 estabelecia que a Alsácia-Lorena, que era uma região, um território, voltaria à posse dos franceses, que era da Alemanha esse território, da Alsácia-Lorena, muito rico em minério de ferro, por isso que era muito disputada. Tá? E eles tiraram essa região de Hitler. Então, uma das primeiras medidas que Hitler toma, é tomar essa região da Alsácia-Lorena. Tá? Ó, aquilo que eu falei para vocês, determinava que todas as colônias alemãs, todas as colônias, lembre-se, as colônias eram fornecedoras de matérias-primas, não era só a Alsácia-Lorena, todas passariam às mãos dos aliados. Então, ficaria com os aliados da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, fabricação de armamentos deveriam ter aprovação dos aliados. Então, Hitler, Mussolini, qualquer coisa que eles produzissem de armamentos, eles deveriam ter a aprovação dos aliados. Então, se eu estou construindo uma bomba, eu tenho que perguntar para os países aliados, olha absurdo, né? Mas tinha isso, eu vou fazer o quê, pessoal? Isso aí é matéria. Está aqui, ó, artigo do Tratado de Versalhes. Se eu estou fazendo uma bomba, eu vou ter que avisar os caras lá que eu estou fazendo uma bomba. Olha absurdo. É o que o Tratado de Versalhes fazia. Agora, você está conseguindo entender, pessoal? Eu não vou ler todos aqui, mas você está conseguindo entender por que Hitler tinha um ódio dos países aliados? Por causa do Tratado de Versalhes, por causa dos absurdos que nós temos dentro desse acordo. Acorda, aluno do 9º ano, aluno do 3º ano da escola. Você tem que estar atento a essas informações, porque essas informações vão ditar depois as ações que irão acontecer. Então vamos lá, continuando. E aí nós temos então mais um mapa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o mapa após a Primeira Guerra Mundial. Então, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, você pode ver que o Império Austro-Húngaro, né, como eu mencionei antes para vocês, mas agora vocês estão conseguindo visualizar aqui na imagem aqui, foi totalmente desmembrado, foi totalmente dividido. E novos estados, novos países acabaram surgindo. E eu quero que você preste atenção nesse país aqui, ó, chamado Polônia, tá? Que era antes, não se esqueça que a Polônia era da Alemanha, tá? Então, a Polônia, ela ficou sendo um país independente. E depois você tem aqui a Áustria, tá? A região dos Sudetos também é uma outra região importante que fica aqui, ó, entre a Tchecoslováquia e a Alemanha. Lembrando que esse mapa é um mapa após a Primeira Guerra Mundial. Claro que hoje já é diferente, mas esse mapa é após a Primeira Guerra Mundial e vai ter uma influência decisiva nas ações que Hitler vai tomando diante dessa situação, ok? Então, por que eu falei esses dois países? Deixa eu antecipar aqui, porque o meu tempo está estourado e eu já usei bastante tempo da nossa aula, dessa primeira parte da aula hoje, tá? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte, pessoal. A região da Áustria era uma região assim, que para Hitler era muito, digamos assim, visada. Hitler tinha muito interesse nessa região. Por quê, professor? Porque é nessa região que ele nasceu. Hitler era austríaco. E se ele era austríaco, quando ele nasceu, ele fazia parte de qual império? Do Império Alemão. Vocês estão entendendo? Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, essa divisão foi uma divisão que os próprios austríacos não se consideravam como austríacos. E eles se consideravam como alemães. Vocês estão entendendo? Por isso que quando Hitler, a primeira medida que ele toma é tomar esse território. Desculpa a redundância da palavra, né? Mas a primeira ação, né, que ele toma é pegar a Áustria. Ele vai lá e toma a Áustria. Só que o detalhe é o seguinte, ele toma a Áustria, mas os austríacos não fizeram nenhuma resistência para ele. Nenhuma. Deixaram ele entrar tranquilo. Por quê, professor? Tanto é que essa medida, pessoal, essa ação de Hitler tem um nome. É chamado Auschwitz. Eu não tem como escrever aqui para vocês, até aqui no
no nosso sistema aqui, se tivesse um quadro, eu escreveria essa palavra. Mas você pode ver algumas questões aí de vestibular que você vai ver essa palavra chamada Ausschluss, tá? Essa palavra Ausschluss significa o seguinte, união. A palavra em alemão, né? Significa união. Foi quando Hitler ele tomou e não houve resistência, não deu nenhum tiro, e os camaradas aceitaram essa dominação de boa. Por quê? Porque a ideia dele já era participar já do Império Alemão. Então, para Hitler foi fácil, foi só oficializar uma coisa que já estava praticamente enraizada no coração desses austríacos. Beleza? A Polônia, professor, por que o senhor falou da Polônia? Porque a Polônia, pessoal, você tem que entender que a Polônia, ó, ela é como se fosse, como alguns chamam, né, o corredor polonês. Porque a Polônia dá o acesso direto para a União Soviética ou para a Rússia, tá? Então, dominar a Polônia, que a Polônia é muito maior que a Áustria, né? Para Hitler seria essencial, porque ele teria um maior território. Porém, a Polônia, diferente da Áustria, não aceitou, assim, de bom grado, essa conquista de Hitler. E lembra que eu falei para vocês que as ações de Hitler foram justamente para reconquistar o que havia se perdido? Então, se você quer entender sem decorar, e aqui é a dica que eu sempre dou nas minhas aulas, tenta entender, não tenta decorar. Tenta entender o que está acontecendo aqui, meu querido aluno. Tenta entender o que houve aqui. E você vai perceber uma coisa, você vai perceber que todas as ações de Hitler na primeira fase da guerra, a primeira ação de Hitler, ela se dá sempre para o leste. Então, onde está aqui, ó, o meu mouse. Então, todas essas regiões que você está vendo, tanto Hitler quanto Mussolini na Itália, eles vão conquistando esse território. Você pode ver, ó, aqui, ó, só para você ver no mouse, aqui é a Espanha, aqui é a França, aqui é a Inglaterra e aqui é Portugal e aqui é a Itália, certo? E aqui é a Rússia. Então, todas as ações na primeira fase da guerra, que vai de 1939 até 1942, elas ocorrem aqui, ó, é nesse território que você vê Hitler reconquistando. Então, para os alemães, para Hitler, essa parte é uma parte de reconquista. O único país que aceitou de bom grado foi a Áustria. O resto, o Hitler teve que lutar com seu exército para reconquistar. E aí entra uma parte que eu não sei se eu fiz um slide, mas eu quero conversar com vocês e não quero que vocês se cansem de mim, pelo menos nessa primeira fase. Como é que Hitler fazia, professor, para conquistar o território? Tá? Como é que ele fazia? Existia uma técnica de guerra, que não existia na primeira. Como é que era a primeira? Para você entender. Na Primeira Guerra Mundial, eles utilizavam a técnica que era a técnica das trincheiras. Lembra das trincheiras? As trincheiras eram buracos no chão, né? Lembra dessa aula? Eu acho que eu dei uma aula para você sobre as trincheiras. Eu acho que você vai lembrar dessa aula. Eram buracos que eram feitos no chão, né? Eram linhas, né? Linhas, e aí os soldados ficavam fincados no chão e outros ficavam lá do outro lado. E aí era como se fosse tiro ao alvo, né? Quem acertasse mais soldados e matasse todos os soldados que estão na outra linha, na linha de batalha, né? Tanto é que existem até filmes, né? Um filme que agora me vem na cabeça chamado Além das Linhas Vermelhas, né? É um filme que fala sobre isso aí. E aí, se você atacar e acabar com todos os soldados que estão nas outras trincheiras, você avança os soldados e toma aquelas trincheiras e vai indo conquistando até chegar no ponto inicial da batalha, até no quartel-general, que seja. Na Segunda Guerra Mundial não é assim. Não é assim. A França até foi tomada por Hitler, foi tomada porque pensou que Hitler estava agindo dessa forma na guerra. Mas Hitler, até dar início, de ser declarado a guerra, ele conquistava esses territórios que você está vendo aqui de uma outra forma, de uma técnica que nós chamamos a técnica da guerra relâmpago, que é chamado de Blitzkrieg. Blitzkrieg, tá? Mais uma vez, é mais uma palavrinha que você vai ver nos exercícios daqui a pouco, que eu não tenho como escrever, então eu só posso soletrar para você. Por isso que você tem que lembrar dessa palavra. Blitzkrieg. O que significa essa palavra guerra relâmpago e como acontecia essa guerra relâmpago, professor? É simples.
Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer aqui agora. Presta atenção numa coisa. Quando você está com alguém, ou com seu pai, ou até mesmo você está dirigindo, né? Você terceiro ano, né? Nono ano não pode dirigir ainda, mas se porventura numa dessas aí você estiver dirigindo alguma moto, alguma coisa, seja lá o que for, e você não tem carteira, que você está errado, óbvio, mas você está andando ali, bonitinho, quando vê, você faz uma curva, quando você vira uma curva, você vê uma blitz. Olha a palavra, blitz. Você toma um susto. Por que você toma um susto? Porque foi algo inesperado. Você não esperava aquela blitz. Nenhuma, é difícil você achar uma blitz que você consiga prever que ela está ali, a não ser que você conheça a região. Mas normalmente as blitz feitas pela polícia, elas são posicionadas em lugares em que te pegue de surpresa. Que pegue de surpresa. Essa palavra blitz é uma palavra alemã, tá? Que significa o ataque surpresa, um ataque relâmpago. Ok? Daí que entra, daí que surge, daí que vem a origem da palavra blitzkrieg. A blitzkrieg foi o ataque relâmpago. Então, como é que funcionava na prática? Pra você entender o que eu quero dizer. Na prática era o seguinte: primeiro vinham os aviões, chamados Luftwaffes. Luftwaffes, os aviões. E os aviões, eles vinham com algo que na Primeira Guerra Mundial tinha, que era chamado as bombas voadoras. As bombas. Então, os aviões carregavam com bombas, soltavam aquelas bombas, por isso chamado bombas voadoras, e as bombas caíam dentro do território e atacavam as pessoas, atingiam os locais estratégicos de combate. Lembrando que isso na Primeira Guerra Mundial não existia, tá? Os aviões não tinham esse objetivo na primeira. Então, aviões carregados com armas, soltava ali, tudo certo. Ao mesmo tempo, ou depois de alguns minutos que passavam os aviões e largava as bombas e deixava todo mundo agitado lá embaixo, vinham os tanques que eram chamados de Panzers por terra, e acabavam derrubando os muros, derrubando todas as defesas daquele país. Isso tudo rápido. Os tanques vinham, destruíam tudo na terra. E depois que os tanques faziam esse serviço, faziam a destruição, a varredura, nós temos a infantaria. Aí que vinham os soldados, que chegavam e acabavam com o que sobrou desses ataques. Então, recapitulando, primeiro os aviões, Luftwaffes, depois vinham os Panzers, os tanques, e por fim vinham a infantaria, os soldados, para atacar o que tinha dentro daquele território. Isso era a guerra relâmpago. Essa técnica você não tem na primeira, volto a repetir de novo. Você não tem. Lembrando que a primeira era as trincheiras. Não tem nada que ver com isso aqui. Isso aqui foi uma inovação da Primeira Guerra Mundial. E foi assim que Hitler conseguiu conquistar muitos territórios. Não só ele, quanto Mussolini. Aí você pode perguntar, professor, Mussolini também realizava essa técnica dos Panzers? Não. Mussolini tinha um apoio de Hitler. Hitler mandava os soldados para lá para ajudar os italianos nas conquistas, tá? Utilizando a mesma técnica, mas com o apoio dos soldados de Hitler. Tudo bem, pessoal? Então, diante desse cenário, você tem todas essas conquistas, todas essas ações. E aí, algo interessante acontece. Algo interessante acontece. Diz a história que bem pertinho ali da Polônia, quando Hitler estava atacando todos os territórios, quando ele percebe que Hitler não vai desobedecer, ocorre um acordo, e esse acordo ele é representado, principalmente você, terceiro ano, você, nono ano, que vão fazer provas de vestibulares ou cursos técnicos, seja lá o que for, eles costumam, normalmente, Enem, principalmente Enem, trabalhar com imagens. E eu já estou terminando a primeira parte da aula aqui, já rapidinho com vocês, com imagens. E essas imagens, pessoal, você tem que prestar atenção nessas imagens, tá? Por exemplo, vou dar uma imagem aqui, eu já botei uma aqui, mas eu vou colocar uma outra aqui agora para você. Tá? E em cima dessas imagens, eles podem fazer perguntas assim de vários níveis. Então, você tem que entender o que representa uma foto como essa, por exemplo. Você tem que conseguir identificar uma foto como essa. Quando você olhar uma foto como essa, já tem que vir na tua cabeça várias situações que aconteceram entre esses dois senhores aqui. Então, por exemplo, claro que algumas fotos, algumas até colocam quem são, outras não.
Então, você olhando aqui, conhecendo o personagem, você vai ver que esse aqui é o Hitler e esse aqui é o Mussolini. Os dois estão juntos, tá? Mas Hitler e Mussolini é uma coisa, é uma aliança de grupos que são chamados as potências do eixo. Nunca se esqueça, foi aliança feita às potências do eixo, que era formado por Hitler, Mussolini e Hirohito no Japão, tá? Tanto é que alguns livros colocam que essa aliança também é chamada pelo nome das capitais desses países, tá? Roma, Berlim e Tóquio. Então, você pode ver que algumas questões de vestibular só colocam essa união desses três. Mas você tem que entender que esses três, qual era o tipo de união que eles tinham, professor? Ajuda mútua. Você me ajuda e eu te ajudo, tá? Só que Hitler tinha uma coisa, Hitler não era muito adepto de acordos, né? Mas esse aqui ele firmou, foi até o fim. Foi uma coisa inédita, tá? Essa é a diferença dos dois. Agora, existe uma outra foto que eu quero mostrar para vocês, e essa foto ela representa muita coisa, tá? É até uma foto meio engraçada, é uma caricatura, né? É um desenho feito de um artista que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas quando aparece essa imagem aqui, você tem que ficar esperto também. Por quê? Porque essa imagem, pessoal, representa um momento da Segunda Guerra Mundial que foi importante, foi decisivo. Essa foto representa um pacto que foi feito entre a Alemanha e a Rússia. Alemanha e Rússia. E aqui já é diferente. Aqui nós temos o Hitler, aí é fácil, né, identificar pela bandeirinha aqui. Só que o outro você não consegue identificar, porque ele está vestido de noiva e é um homem. Esse outro aqui do lado é o nosso amigo Stalin, Joseph Stalin. Stalin da Rússia. Aí você pergunta, professor, por que eles estão se casando? O que ele quer mostrar aqui? Casamento significa união, significa companheirismo. Porém, essa união que foi feita, esse acordo que foi feito com a Rússia, foi um acordo de não agressão, justamente por quê? Porque Hitler, que não era bobo nem nada, sabia que ele não poderia lutar com duas frentes de batalha. Porque se você voltar no mapa ali para cima, que daqui a pouco deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar esse mapa aqui, ó. Já estamos terminando, pessoal. Tem um pouquinho de paciência, tá? Já estou no finalzinho da aula já, da primeira parte. Se você olhar aqui, você vai ver que a Alemanha está no meio entre a União Soviética, que é aqui, e a França, a Inglaterra. Então, estrategicamente, a Alemanha ela está encurralada. Ela está encurralada. Então, se esses três países se unirem novamente para atacar, a Alemanha ela vai perder. Por quê? Porque tanto ela quanto a Itália estão no meio das duas potências. Então, um alvo fácil. Então, o que Hitler faz com esse acordo? Ele consegue estancar aqui, ó. Ele promete aqui, ó, não vou te atacar. Então, aqui eu não preciso me preocupar com esse lado aqui. A minha única preocupação agora é aqui. Então, eu vou concentrar minhas energias para atacar para esse lado. Aqui eu já conquistei. O que falta é conquistar esses camaradas aqui, a França e a Inglaterra. Por isso que esse acordo ele tem esse simbolismo. Por quê? Porque era uma forma que Hitler tinha de demonstrar uma estratégia para não ser contra-atacado. Porém, tanto o Hitler quanto o Stalin sabiam que isso não seria por muito tempo. Por muito tempo. E nós vemos que Hitler quebra esse acordo quando ele não consegue entrar na Inglaterra. Hitler não consegue entrar na Inglaterra. A tática da Blitzkrieg na Inglaterra não funciona. Não funciona a tática. Por que não funciona, professor? É simples a resposta, meu querido. Você ainda não matou a charada? Porque a Inglaterra é uma ilha. A Inglaterra é uma ilha. Então os Panzers não iam conseguir entrar. A infantaria não conseguia entrar, porque você tem um mar ali no meio. Ok? E a Inglaterra tinha o quê? Tinha uma poderosa, continuava tendo uma poderosa esquadra naval, boa, por sinal, e principalmente uma força aérea. E aí nós temos a batalha aérea da Segunda Guerra Mundial. A primeira batalha aérea, que é os Luftwaffe contra a FRA, a Força Real Britânica. E essa Força Real Britânica,
acabou se chocando com as Luftwaffes. Então você tem a FRA versus a Luftwaffe, uma guerra aérea. Lembre-se que o segredo desse conteúdo é você entender o significado das palavrinhas, tá bom? Então já dei várias aqui para vocês, vocês têm que estar ligados nessa questão. Então, aqui mais uma crítica, né, desse acordo em 1939, que eles fizeram um acordinho, né, de não aliança, e depois nós vamos ver que quando Hitler não consegue atacar a Inglaterra, só a França, o norte da França até por sinal, tanto é que se você digitar, eu vou dar um teste para você. Entra no Google aí, digita aí Hitler na França. Entra no Google, você vai ver. Digita lá. Aí você vai digitar, o que você vai ver? Você vai ver Hitler fazendo um selfie, ele e os soldados lá na frente da Torre Eiffel. Para Hitler era um troféu estar na frente da Torre Eiffel. E foi isso que aconteceu, porque ele dominou o norte da França. Então, mais da metade do caminho de Hitler já estava alcançado. Conquistou um dos países que judiou da Inglaterra no Tratado de Versalhes. Faltava a Inglaterra. Só que a Inglaterra ele não conseguiu entrar. Ele perdeu a batalha na Inglaterra. Winston Churchill conseguiu fazer a defesa do povo inglês juntamente com um grupo de franceses que estavam ao sul na França. E eles conseguiram se defender lá. E Hitler, perdendo aquela batalha, cometeu um dos únicos erros, o segundo erro, né, de estratégia na guerra, que foi o quê? Foi de quebrar o pacto que ele havia feito com a Alemanha. Inclusive, esse pacto também tem um outro nomezinho, tá? Porque esse vídeo está sendo gravado, então você pode assistir várias vezes em casa. Que é o pacto chamado Pacto Germano-Soviético, ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Quem é o Ribbentrop-Molotov? Eram os dois chefes militares da Alemanha e também da União Soviética, tá? Então, esses dois chefes militares assinaram um acordo sobre o olhar de Hitler e Mussolini, Stalin, de não se agredirem, ok? Só que esse acordo foi quebrado, e quando quebrou esse acordo, nós temos essa outra fotinha aqui, onde Hitler ataca Mussolini e o Mussolini tenta se defender, como você pode ver aqui, ok? Então, quando foi quebrado esse acordo, né, nós temos uma nova fase da guerra, que é a fase em que Hitler, então, começa, digamos assim, a perder território. Você vai entender por que, quando ele ataca a Rússia, ele começa a perder território. Tudo bem? Pessoal, vamos dar uma pausa. Essa é a primeira fase da aula. Em cima dessa primeira fase da aula, o que eu vou fazer para ver se você está prestando atenção no que eu estou dizendo, ok? Eu vou postar aqui para vocês algumas questões, atenção nono ano, atenção terceiro ano, algumas questões dessa primeira fase da guerra. Porque é uma guerra que durou 6 anos, mas são anos assim importantes. Então, eu vou tentar dividir em dois momentos, tá? Então, a primeira fase nós vamos estudar a ação de Hitler até a entrada na União Soviética. E depois nós vamos ver como Hitler perdeu a batalha. Você sabe que ele perdeu, né? Agora nós vamos ver quais são os passos dessa derrota da Alemanha e as consequências dessa atitude de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Pode ser? Então, eu vou postar aí para vocês. Eu vou postar a aula e vou colocar as questões para vocês. Na verdade, vou colocar algumas situações ali para você conseguir responder. Beleza? Então, por favor, faça os exercícios, faça as atividades. Eu até não passei as atividades para vocês, volto a repetir porque eu tive alguns problemas com a minha internet e só estou conseguindo passar agora. Então, a primeira atividade eu já passei para vocês, estou passando a segunda atividade. Eu preciso que vocês assistam essa aula e que vocês já assistiram, né? Se você chegou até aqui, é porque você assistiu. Então, foi importante, matei um pouco a saudade de vocês, e vocês conseguiram, eu acho que entender um pouquinho, né? Claro que não tem, assim, a gente não consegue ver uma linha do tempo, mas eu tentei colocar os pontos mais importantes dessa guerra, tá? E aí é legal para você ter uma base do que foi a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, estou postando as atividades. E aí, por favor, responda com base nessa aula. Se você não entendeu, você tem também o acesso do Google. Você tem outros professores no YouTube também, melhores até do que eu, que podem ajudar vocês a entender melhor essa matéria, esse conteúdo aí. Tudo bem? Então, eu vou colocar a atividade ali no enunciado, ali para vocês. Vocês me entreguem, postem aí, coloquem ali para mim as observações que vocês estão fazendo dessa aula aí. Beleza? Grande abraço, pessoal, e até mais.